Bom, então tendo montado aquela tabela de parsing, agora sim a gente vai entender, né, como é que eu uso aquela tabela, né, como é que eu faço efetivamente o processo de parsing, certo? Então, a ideia geral é que a gente vai guardar, né, numa pilha, né, o estado que a gente alcançou, certo? E o algoritmo vai consistir basicamente a gente olhar o estado no topo da pilha e o símbolo que está, né, logo à direita né, do meu marcador, certo? O símbolo que está sendo recebido como entrada para a gente definir a ação, certo? Né, isso efetivamente vai nos ajudar a manter esse rastreio do que a gente já leu, quais são as reduções, né, e a gente vai ilustrar isso concretamente com um exemplo em cima daquela gramática e tabela de parsing que a gente acabou de construir. Tá? Então, lembrando que o parsing ele vai envolver, né, ações de shift e reduce, né, e você vai entender que dentro do reduce está embutido aquele goTo, né, que talvez estava chamando a sua atenção ali. Qual que é o papel daquele goTo? Você tinha falado só de shift e reduce, certo? Então, shift, né, vai significar a gente vai avançar a entrada em um token, então a gente vai deslocar aquele marcador, certo? E empilhar o estado n. Aí quando a gente fizer um reduce pela regra K da gramática, a gente vai pegar essa regra K e vai olhar quantos símbolos essa regra, né, tem, né, do lado direito dela. Né? Então assim, a regra é não terminal, setinha lado direito, que pode ter uma combinação de terminais e não terminais. Eu vou olhar quantos símbolos tem ali. 3, 4, né? Então, se eu tenho 4 símbolos, eu vou desempilhar 4 estados, certo? Se eu tiver 2 símbolos, eu vou desempilhar 2 estados, né? E eu vou pegar justamente qual foi esse não terminal, né, que a gente reduziu, né? E eu vou olhar para o estado que a gente está, né, após desempilhar essa quantidade de símbolos e vai usar o goTo justamente para a gente empilhar o estado n. Me perdi aqui e tal, a gente vai ilustrar isso concretamente, então, né, eu só estou dando, né, uma noção geral aqui, mas a gente já vai ilustrar isso de maneira concreta. Né? Accept significa que a gente terminou e a gente reporta um sucesso, né? Error, né? Ou seja, se a gente tentar aplicar uma regra ou chegar num estágio em que a gente tentaria fazer algo e a célula correspondente na tabela de parsing está em branco, né? Isso significa que a gente tem um erro e a gente vai reportar a falha. Então, vamos olhar aqui novamente, certo? Eu sumi com aquele autômato porque uma vez a gente tendo a tabela, tudo que a gente precisa para fazer parsing, certo? Na aula síncrona a gente pode discutir como essa tabela reflete aquele autômato, a gente pode rabiscar um pouco mais e tal, mas aqui quero ilustrar que o essencial que a gente precisa é a tabela de parsing, a gramática, porque algumas dessas ações da tabela envolvem, por exemplo, reduza pela regra 2 da gramática, então a gente tem que ter a gramática aqui com os números correspondentes, né, para facilitar a nossa vida. A gente vai ter uma pilha, né, para ilustrar o estado em que a gente atualmente se encontra, e está aqui uma entrada, né, e nesse caso a gente vai exercitar com uma entrada válida da linguagem, se essa linguagem, né, pequena o suficiente para você olhar para essa entrada e fazer o parsing mentalmente, né, e verificar que isso é uma entrada válida, mas a gente vai executar o algoritmo justamente para mostrar, né, de que forma a gente consegue, né, sistematicamente chegar nessa conclusão de que essa é uma entrada válida. Então tá aí a minha entrada, né, a gente, né, parte, né, do estado inicial, que é o 1. Então, na pilha, inicialmente, a gente tem o estado 1, né, lembrando, né, aquele estado em que eu estou prestes a ler, né, um S cifrão. Né, então esse S a gente incluiu lá, né, o abre parênteses e o X, porque eu posso estar prestes a ler um abre parênteses ou um X se eu estou prestes a ler um S. Certo? Então, estou no estado 1, meu marcador está ali, o pontinho antes de toda a minha entrada, não tem nada à esquerda do ponto, isso significa que eu ainda não li nada. Certo? Então, no estado 1, né, qual é a ação que eu tomo, né, ao aparecer um abre parênteses, que é o próximo símbolo que a gente tem aí? Eu tenho Shift e vá para o estado 3. Então eu vou deslocar o pontinho, então esse ponto agora vai, né, para a direita do parênteses, certo? E o 3 ali, né, daquela célula 1 abre parênteses, né, S3, diz que eu vou fazer esse shift e vou para o estado 3. Então agora eu estou no estado 3, eu empilho esse número 3 aí, perceba que eu não eliminei o 1 ali. Tá? Então agora eu estou no estado 3, tá? E eu tenho um X.
Aí eu vou olhar para a tabela de parsing, linha 3, coluna X, Shift 2, certo? Então eu vou fazer Shift, esse ponto vai para a direita do X, porque eu fiz uma ação de Shift, né? E eu fui para o estado 2, então empilha o estado 2 ali na nossa pilha, certo? Agora eu estou no estado 2, perceba, não interessa, né, o que vem pela frente, que nesse caso da gente aqui é uma vírgula, eu vou reduzir o que estiver à esquerda aqui do meu marcador, eu vou aplicar uma redução. Nesse caso, redução pela regra 2, eu vou olhar aqui, ó, qual é a regra 2? S leva em X, certo? Quantos símbolos eu tenho aí do lado direito da seta da regra 2? Só um, X. Então eu vou pegar esse X, vou reduzir ele para um S maiúsculo e como é um símbolo só, o que é que vai acontecer? Né? Eu vou desempilhar um símbolo, eu vou tirar o 2 da pilha, certo? E vou voltar para o 3, certo? Então isso significa que quando eu desempilho o 2, eu estou no 3. Como eu estou substituindo X por S, grosseiramente aqui é como se eu tivesse voltado para o estado 3 e do estado 3 o que é que acontece quando eu tenho um S maiúsculo? Aí olha na tabela, certo? Linha 3, coluna S, no estado 3, ao observar um S maiúsculo, vá para o estado 7, certo? Então perceba o que é que alterou, né? Eu não modifiquei a posição do marcador, certo? O marcador está ali, continua antes da vírgula, certo? O que eu modifiquei foi o que está à esquerda aqui do marcador, que era um X, virou um S, certo? Isso significa que ao invés de sair do 3 lendo X e ir para o estado 2, na verdade eu saí do estado 3 e fui para o estado 7 porque eu li, né, um S. Aí, novamente, a gente está no estado 7 e a gente tem uma redução. Eu vou reduzir esse S para um L, certo? Quantos símbolos eu quero reduzir? Um só. S vai virar L. Eu vou desempilhar o 7, certo? Eu vou substituir esse S por um L. E aí no estado 3, o que é que eu tenho associado com L? Go to 5, né? É linha 3, coluna L. Eu vou substituir S por L, né? E eu vou ter desempilhado esse 7 e empilhado 5, porque agora eu fui para o estado 5, certo? No estado 5, o que é que acontece ao ler uma vírgula? Eu vou fazer Shift e vou para o estado 8. Nesse caso, eu vou deslocar o marcador e empilhar o estado 8, certo? No estado 8, ao ler um X, né, a gente vai fazer Shift e empilhar o estado 2, Shift e vá para o estado 2 e novamente no estado 2 a gente já esteve lá, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a redução pela regra 2 da gramática. Vou substituir aquele X por S, certo? Estou substituindo um símbolo, desempilho um estado. Volto para o estado 8 e observo o que é que tem na linha 8, né, com o símbolo S, que é o que a gente está substituindo, X por S. Volto no estado 8 e vejo, no estado 8, quando eu leio S, eu vou para o estado 9, Go to 9. Então perceba novamente, por qual que é a diferença do Shift para o Go to? O Shift a gente desloca o marcador. Go to a gente simplesmente vai para um novo estado, empilha ele, tá? Mas, né, a gente não vai efetivamente mover o marcador, tá? Aí agora eu cheguei no estado 9 e aí no estado 9 a gente vai aplicar a redução pela regra 4. Eu vou substituir L,S por L, tá? E aí preste bem atenção, L,S são 3 símbolos e significa que eu vou desempilhar 9, 8 e 5 da pilha, tá? Então, como eu vou substituir esse L,S por um L, eu desempilhei 9, 8 e 5, eu agora estou no estado 3 e eu quero ver o que é que acontece no estado 3 ao ler um L. Go to 5, certo? Então, né, apesar de que parecer agora que eu na verdade desempilhei 9 e 8 só, eu desempilhei 9, 8, 5 e empilhei o 5 novamente, que é o que acontece quando eu saio do estado 3, né, lendo um símbolo L, então eu vou para o estado 5, é isso que a tabela de parsing nos diz. No estado 5, o que acontece ao ler um abre parênteses, a gente faz o Shift,
vou mover o marcador, né, e vai para o estado 6, tá? E aí chegando no estado 6 a gente aplica uma redução pela regra 1 da gramática, que é substituir abre parênteses, L, fecha parênteses. Três símbolos, né? Abre parênteses, L, fecha parênteses, desempilho 6, 5 e 3, né? E volto lá para o estado 1. E aí o que é que acontece no estado 1 quando eu tenho um símbolo S? Lá na primeira linha da tabela a gente tem a regra go to estado 4. Então eu vou reduzir abre parênteses L, fecha parênteses para S, certo? E vou para o estado 4, que é empilhado aí, né, na minha pilha. E no meu estado 4, o que é que acontece quando eu tenho um cifrão? Accept, entrada bem sucedida, né? Então a gente conclui a tarefa de passe usando, né, essa tabela, a gramática e a pilha. A gente consegue, né, ilustrar aí o algoritmo de parsing, que nesse caso a gente está usando o LR0, mas o algoritmo é o mesmo para LR1 também, porque a tabela é a mesma. O que vai mudar, né, a forma como a gente constrói o autômato e a forma como a gente constrói a tabela, mas o algoritmo de parsing permanece o mesmo. Por isso que esse vídeo é algoritmo de parsing LR, né, porque esse algoritmo vai ser geral, né, para tanto LR0 quanto LR1, que a gente vai ver logo mais.